Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e esse é o canal Investing Holder. Quero iniciar com uma frase do mestre do Valor Invest, de Warren Buffett, que diz o seguinte: o senhor mercado é o seu servo e não o seu mestre. Podemos tirar algumas lições dessa frase. Podemos sim usar o mercado, as suas variações, o seu humor ao nosso favor. Então o investidor de longo prazo, ele pode se aproveitar de alguns momentos para melhorar o seu resultado, seja protegendo a sua carteira em alguns momentos, em outros usando da volatilidade para poder exponenciar, para poder aumentar os seus ganhos. E esse aqui é o assunto do nosso conteúdo, é falar sobre a volatilidade e como usá-la ao nosso favor durante todo o processo de investimento, durante os anos que passamos investindo. Então vamos aqui falar de volatilidade, é isso. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, clica no botão vermelho, também acione o sininho de notificação para ser avisado dos próximos vídeos. Iremos aqui tratar de um assunto muito importante e por muitas vezes é ignorado pelos investidores, que tomam risco em momentos errados, em outros ficam acanhados e deixam de aproveitar algumas oportunidades. Então vamos olhar aqui para o mercado e tirar algumas lições. Podemos sim usar da volatilidade ao nosso favor. E volatilidade nada mais é do que a variação dos preços. Então os ativos diariamente têm a variação dos seus preços e isso é a volatilidade. E nós temos um indicador, isso mesmo. Temos um indicador que por vezes eu falo aqui no canal, que é o beta. O beta, ele mede a volatilidade. Ele tem a intenção de medir o risco de mercado daquele ativo. Então volatilidade é considerado como risco de mercado. É aquela variação. Quanto maior o beta, maior o risco de mercado, ok? Maior a volatilidade. E de forma contrária também é válida. E o mercado como um todo, o Ibovespa, que pega uma média do mercado, ele tem um beta igual a 1. Temos ativos que tem beta acima de 1. Então tem mais risco de mercado que o próprio Ibovespa. E de outra maneira, temos também o beta menor que 1, que mostra que aquele ativo ele tem um menor risco, tem uma menor variação, uma menor volatilidade. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, a gente entendendo esses conceitos, agora vamos para alguns exemplos. Então, tá aqui o gráfico do Ibovespa. O Ibovespa desde julho, ele vem caindo bastante, tem a sua variação, a sua volatilidade. Ele caiu aproximadamente 20%. E o seu beta é considerado, é igual a 1, ok? E agora eu vou comparar ele com uma ação que é uma ação considerada defensiva, uma empresa de dividendos. Vou pegar como exemplo aqui a Vivi23, as ações da Vivo. Então nesse gráfico aqui em linha azul está o Ibovespa, percebam aqui a variação dele. Enquanto uma ação defensiva, uma ação de dividendos, as ações da Vivo, tem aqui a sua variação em cor laranja aqui no gráfico. Percebam que ela acaba tendo uma menor variação. Por quê? Porque o seu beta é menor que uma empresa de dividendos que tem mais resultados, que paga, tem um compromisso com o seu acionista, ela acaba tendo uma menor variação no seu preço. Por quê? Porque tem mais previsibilidade no seu resultado. Então o beta da Vivo aqui, nós temos um beta igual a 0,2, bem menor que o Ibovespa. E o que a gente espera dessa ação? A gente espera realmente isso, uma menor variação de mercado, um menor risco, ok? Agora vamos comparar o Ibovespa com outra ação. Vou pegar aqui uma ação de crescimento, a empresa Melius, código de negociação
Cash 3, uma empresa que ainda não tem tantos resultados, é uma empresa de crescimento que ela tem para o futuro uma expectativa. O mercado dá múltiplos bem altos para essa empresa, esperando resultados futuros. Então é uma empresa que tem muita variação de preço, que recentemente é muito comentada, inclusive aqui no YouTube, em outras redes sociais. Então a gente vê uma ação que é muito comentada e o investidor ele acaba se posicionando nesse ativo de forma desavisada e acaba sendo pego de surpresa. Olha só o gráfico de variação do preço da Amelis. De uma forma aqui que a gente vê uma subida bem abrupta, ela subiu bastante. De outra forma, quando o mercado entrou em queda em julho, ela caiu mais que o mercado. Ela caiu desde o seu topo aproximadamente 74%. Então imagine um investidor que, sem saber disso, se posicionou nesse ativo. E ainda mais, muitas vezes, uma boa composição da sua carteira foi colocada nesse ativo. Então, na média, a sua carteira ela vai ser muito prejudicada, ok? Então a gente vê aqui que a Cash 3 ela tem um beta de 1,56. O que quer dizer isso? A sua variação é muito maior, a sua variação de preço é muito maior que o próprio Ibovespa. Então quem está se posicionando pode ter um potencial, um ganho maior, mas da mesma forma o risco ele anda de mãos dadas com o potencial de ganho. Então o investidor aqui ele pode também ter muito prejuízo. Ok? Então o que nós temos que entender aqui? Que o beta ele mede essa variação e temos empresas que têm variação maior que outras. E a ideia aqui é, em alguns momentos, utilizar dessa volatilidade, seja para proteger a carteira ou para melhorar o resultado. Então, o que a gente espera? O que é o ideal para o investidor? É que nos momentos que o mercado está mais tranquilo, está um momento de alta, esse investidor tem que ir aos poucos protegendo a carteira. Não é para vender posições e se posicionar em outras empresas. Não, é para os seus aportes, ele vai acrescentando empresas defensivas, ele vai buscar empresa de dividendos, aquela empresa que tem o resultado mais esperado, mais previsível, empresas com maior market share, que não tem tantas variações, ok? Agindo dessa forma, ele protege o seu portfólio, ok? E nos momentos que o mercado já caiu bastante, já teve ali uma variação muito grande, uma volatilidade muito grande, contrária, né? O humor ali não está tão bom assim para o mercado. É um momento, como estamos vivendo agora, de esse investidor começar o quê? Agora, de forma contrária, acrescentar empresas de crescimento, small cap, seja empresas que tenham potencial, que quando o mercado retornar, a gente não sabe quando ele vai retornar, mas quando ele retornar, o potencial de ganho, trazer ganho para a carteira. É claro que essa segunda parte aqui é muito difícil de ser colocada em prática, mas pode-se sim, aos poucos, tomar um pouquinho mais de volatilidade, buscar ativos que têm beta um pouquinho maior para você ir avançando e buscando melhores resultados para o seu portfólio, ok? Então a gente percebe que podemos usar sim a volatilidade, o humor do mercado para a nossa carteira. Não é para fazer movimentações, giro de carteira, nada disso. É apenas destinar os seus próximos aportes para ativos conforme a necessidade. Momentos de alta, buscar defender a carteira, colocar zagueiro no nosso time, tá? Então a Vivo aqui é um bom exemplo, eu sempre cito aqui nos vídeos que ela é um bom zagueiro para carteira de longo prazo. Em outros momentos a gente vai buscar atacantes, vamos buscar empresas que vão trazer aí um potencial maior. É claro, isso aos poucos. O mercado pode continuar caindo, não dá para a gente se posicionar todo de uma vez, mas quem sabe a cada aporte eu pego um pouquinho de small cap, um pouquinho ali de empresa de crescimento e assim eu vou potencializando os ganhos do portfólio. Olha que interessante. Então podemos sim usar essa estratégia ao nosso favor. E a gente fica um pouquinho preocupado que nos momentos de euforia do mercado, o que acontece? Fala-se muito sobre alguns ativos e muitos investidores desavisados se posicionam em ativos de maior risco. E quando vem a queda, e ela vem, um momento ela chega, como foi o caso agora que nós estamos passando. Esses investidores
veem aí a sua carteira cair 40%, 50%, 60% e acabam saindo da bolsa de valores porque não conhecem alguns conceitos importantes, tá bom? Então o investidor de longo prazo, ele tem que sim usar da volatilidade, ele aproveitar para sim proteger a carteira em uns momentos e em outros alavancar os seus ganhos. Eu espero aqui ter ajudado vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com amigos se achou interessante o assunto. Deixa aqui nos comentários o que você acha aí da volatilidade, se você usa esse indicador, o beta, para te ajudar nos investimentos de longo prazo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!